Tá aí, Wendel, final de partida, né? Rodada 22. E a gente tem que fazer aquela pergunta clássica, né? O Bahia começa com o pé esquerdo, aquela sequência. O Wendel até falou no início da partida, vai começar a trilogia do Bahia. Começou e a gente pode sim considerar um tropeço. Para mim, pelo que o Vasco tem apresentado na competição, pelo que o Bahia pode apresentar na competição, o Bahia tropeça e o Bahia, consequentemente, com esse tropeço, ele falha nessa sequência que deveria ser muito positiva. Né? O Bahia agora vai ter uma sequência de novo, né? Vai ter um espaço para treinar, para organizar o time taticamente, para melhorar fisicamente. Mas vamos ver o que o Paiva pode fazer. Wendel, eu até digo mais. Se o Bahia pensa em mudar de treinador, se pensou em mudar de treinador, eu acho que a hora é agora. Há um tempo atrás eu até falei, Wendel, eu acho que o Paiva dura até o jogo contra o Vasco. Até apostei nisso, até fiz um palpite. Eu falei que o Renato Paiva talvez só chegasse até o jogo do Vasco. E eu vejo que tem muito mais motivos para mudar do que não. Eu não estou falando de resultado. Eu não estou aqui sendo resultadista. Não é porque o Vasco empatou com o Bahia. Não é porque o Bahia empatou com o Vasco. É porque o Bahia empatou com o Vasco e o Bahia ficou com um centroavante que não deu um chute a gol. Que o Canu finalizou mais do que o seu atacante. O Canu, que foi um leão na parte defensiva, foi também o melhor atacante do Bahia, foi o Canu. Por incrível que pareça, o melhor atacante do Bahia foi o Canu. Onde quem criou a jogada do gol foi o camisa 5, o Rezende, que sua função é marcar. Então, Wendel, assim, não é mais desculpas, nós acabamos de entrar no mês de setembro, ou seja, é o 9º mês de temporada. O Ramon Dias chegou outro dia no Vasco. O Vasco é brilhante? Não. Mas o Vasco já começa a competir. Esse Bahia que está na mão de Renato Paiva há mais de 9 meses parece que piora. Não estou dizendo que piora o jogo, mas piora porque o Bahia contrata na janela, fez mais contratações e ainda assim o Paiva não consegue tirar. É muito claro para mim que o treinador está aquém. Assim como a gente crava praticamente aqui que o Bahia precisa de centroavante, que precisa de um centroavante de qualidade acima do Everaldo, acima do Bigode, o Bahia também precisa, nesse momento, de um treinador melhor do que o Renato Paiva. Infelizmente, eu digo isso. Eu sei que o Renato Paiva, nitidamente, ele responde. Ele deve ter alguém que acompanha as lives no YouTube. O pessoal tem falado sobre isso. E cada vez mais eu estou convicto que as piadas, as indiretas dele, bate muito com o que todo mundo fala. Eu já vi muita indireta dele, já vi muita indireta do Renato Paiva. E eu quero saber qual será a explicação dele para hoje. O Bahia poderia ter empatado do mesmo jeito, mas eu queria saber por que ele demorou a mudar. Por que ele colocou Juba somente aos 38 minutos? Eu não estou falando que Juba é a solução, não estou falando que quem está no banco é a solução. Eu estou falando porque quem estava no jogo estava horrível. E se está horrível, tem que mudar. É por isso que no futebol existe substituição. Se o futebol não existisse substituição, eu falar assim, ó, você começa com os 11, você pode ter 1.000, mas você tem 11 para começar. Ok, mas você tem 3. A pandemia trouxe uma mudança, porque uma pandemia, a gente sabe que é uma catástrofe, né? Ela mexe com o cotidiano de todo mundo. Mas nas pandemias, nas guerras também, há mudanças na sociedade, há mudanças na ciência e há mudanças no esporte. Uma das mudanças da pandemia é a possibilidade de um time mudar 5 vezes. O Bahia só mudou 4. E só mudou a quarta porque o Rezende pediu. Quem fez a quarta substituição foi o Rezende. Não foi o Renato Paiva, que nitidamente morreu abraçado com opções. E o Wendel, e quando no jogo ridículo desse do Bahia, você morre com opções, das duas, uma. Ou você fala indiretamente, quando eu digo você fala, eu digo Renato Paiva. Renato Paiva chegou para o banco, é como se olhasse, se falar, vocês são piores do que o que estão. Vocês não conseguem melhorar o que está. A única explicação é essa. E se Renato Paiva fez isso, ele acaba de perder o grupo. Porque o Renato Paiva tá para ser, além de treinador, mediador. O treinador ele tem que saber usar que eu digo no bom sentido, saber usar as melhores opções conforme o jogo, conforme a necessidade. E hoje necessitava mudar. Ele deixou o Ademir se machucar, né? Ele deixou o Ratão se arrastar.
até os 38 minutos, sem condição de jogo. Ele deixou o Everaldo ficar em campo inoperante. O Everaldo hoje passou vergonha, com todo respeito. O Everaldo hoje passou vergonha, pegou bola na mão, tomou baile de zagueiro. O Everaldo passou vergonha em campo hoje. E culpa de Everaldo, nem tanto. A culpa é de quem escala. E aí mostra a incoerência do seu Renato Paiva. Mostra a incoerência. Porque o Bigode não é brilhante. Mas o Bigode vinha entrando bem nos jogos que entrou. Vinha fazendo seu papel. Então mostra a incoerência do senhor Renato Paiva. Paiva, infelizmente hoje, claro que os jogadores têm culpa também. Claro que tem culpa. Seu Gilberto fez um jogo hoje aquém. Ele precisa estar mais ligado. O Gilberto não é um jogador de alto nível, mas no jogo contra o São Paulo ele também foi um jogador que errou muito no jogo, e hoje ele teve a atuação igual aquela atuação, talvez não tão ridícula, não tão ruim quanto aquela contra o São Paulo, onde ele foi engolido pelo David, aquele que passou pelo Fortaleza. Ele foi engolido. O David fez o que fez de gato sapato. E hoje, para mim, falta de concentração, o senhor Gilberto fez um pênalti infantil. Um pênalti que custou, né? Um pênalti que custou 2 pontos ao Bahia. Então, o Bahia precisa, na minha opinião, de uma gestão mais firme com esse elenco. Porque esse elenco pode dar mais. Esse elenco pode dar mais, né? Esse elenco pode dar mais. E aí precisa apertar o senhor Renato Paiva, que tem que tirar mais desse elenco. Meu querido Alisson, sua análise aí, meu queridão. O que você achou aí